Boa noite. Gostaria de falar de contação de história, mas não posso falar de contação de história sem antes contar uma história. Era uma vez um homem náufrago, muito rico. O navio dele era um navio, assim, era um iate, quase que do tamanho de um navio, porque era bem grande. Ele começou a naufragar, né? Afundou o navio, bateu, e aí ele começou a naufragar. E ele foi o único sobrevivente. A sorte, né? E aí ele começou a tentar se agarrar nos pedaços do iate que havia, né, restado. E aí ele ficou muito tempo, não se sabe quanto tempo ele ficou ali sem comer, sem beber nada. Bom, o resultado disso tudo é que numa determinada situação, ele de tão cansado, ele desmaiou, saiu do ar. Quando ele voltou a si, ele estava dentro de um barco. Havia passado um barco por ali e aqueles pescadores daquelas áreas ali que gostavam de pescar, por sorte foram para aquele lado e viram esse corpo. E salvaram ele, levaram, deram toda assistência, enrolaram ele no cobertor, superaqueceram ele. Ele estava muito em estado de inanição, né? Estava desidratado. Deram água, comida, cuidaram dele. Depois que ele melhorou, que aí ele conseguiu dormir, ele foi dar uma olhada nas pessoas que haviam salvado a vida dele. Ele resolveu transitar pelo barco. Aí ele começou a olhar. Ah, que interessante! Ele começou a observar que aquelas pessoas eram feias, esquisitas. Começou... Olha aquele ali, ele não tem perna, ele só tem uma perna. É um saci aquele homem. Ai, horrível essas pessoas. Olha aquele leca-olho, ele não tem um olho. Nossa, aquele lá nem cabelo tem. E assim ele foi observando as pessoas que haviam salvado a vida dele. O tempo passou. Ele disse que ele era muito rico, contou a história dele, e ele resolveu mudar a vida daquelas pessoas. Não por gratidão, porque, na verdade, era puro orgulho mesmo. Ele queria provar que ele era capaz de fazer aquelas pessoas serem diferentes. Então, ele levou para a empresa dele e colocou aqueles mais em situação de analfabetismo na parte da faxina. Aqueles que tinham mais condições, que falavam melhores um pouco, ele começou a colocar em cursos e orientando para que eles fossem uma pessoa bem aproveitada na empresa. E até que, num dado momento, eles se sentiram sufocados, porque eles eram homens que nasceram para viver no mar. Eles foram morrendo, foram adoecendo, outros se mataram, e assim foi, e aconteceu de tudo, tragédias assim atrás de tragédia. Ele percebeu que o erro que ele tinha cometido, ele começou a perceber que ali havia uma lição a aprender, e ele começou a reconhecer que ele falhou quando ele fez isso. Tirou do seu habitat aquelas pessoas, modificando-as para o seu bel prazer, para que elas pudessem servi-lo. O resultado disso tudo é que ele começou a notar que ninguém muda ninguém. As pessoas são como são, cada uma tem uma personalidade. Então, a contação de história que eu queria comentar, quando nós formamos grupos, que vamos lá aprender, a pessoa já é predestinada, ela nasce com aquele dom, mas quer aperfeiçoar. São talentos que Deus dá para alguns, com alguns recursos.
a pessoa gosta muito daquilo, se identifica, ela vai fazer aquele curso para melhorar, para se melhorar, para poder contar histórias mais de acordo, né? Outras não, nunca contaram, não tem, elas têm mais dificuldade de raciocínio, de mentalizar, de segurar a história, de interpretar a história, de formular toda a mensagem. No final, dá tudo certo. Porque história não se ensina. A gente só pincela um pouquinho, dá mais um coloridinho. É o que o professor faz. Professor que vai lá, né, na frente, a gente chama de professor. Na verdade, ele é um contador também. E ele vai passar as experiências dele pra gente. Então, aqueles que se identificam se melhoram e tudo acontece. Com o tempo, quando aquele grupo se forma, a gente nota que algumas pessoas começam a perceber a mesma coisa que esse homem quando foi o náufrago, quando foi salvo, perceber os defeitos. Então, ela já acha que ela já está boa. Ah, aquela ali, fala muito baixo. Fala baixinho demais. Aí, aquela lá fala alto. Eu sou uma, né, que sou observada. Ah, não, tem que falar mais baixo. Naquela saltita mexe muito a mão. Eu sou assim, mas é meu jeito, é minha personalidade. Isso sou eu. Eu jamais passaria isso para alguém, ensinaria isso a alguém, sem que aquela pessoa tivesse essa tendência a ser desse jeito. Quando eu percebo que a pessoa tem, aí é diferente, dou umas dicas. Agora, quando a pessoa é assim, como muitas contadoras fazem, que eu acho lindo, porque nós vamos nas escolas, nas creches, nos asilos aí, e agora vamos passar aí também hospitais, contar histórias curativas, orientado pelo nosso Alexandre Camilo, né? E o nosso coordenador, que coordena tudo isso, nos leva, ele é que pega os locais, ele que entra em contato com os locais, e ele põe nas reuniões e chama quem quer ir para tal lugar dia tal, aquele que se dispõe, que tiver disponibilidade, se coloca e vai para aquele lugar. Ali a história é tal, com tema tal, ou então tema livre. Então ele dá toda a liberdade para que você possa concluir sua história. Ele não se envolve, ele não se mete, ele não diz, você contou bem, você não contou bem. Ele não faz esses comentários, pelo contrário. Para ele estão todos de acordo. Mas sempre tem entre nós, contadoras, que acontece isso, igual esse náufrago, que quer assim, que modificar as pessoas. Porque cada escola que nós vamos tem todo tipo de contadores. São 4 às vezes escolhidos para ir, que não são escolhidos. São elas que se deixam escolher. Eu quero. Dia tal? Vai cair que dia? Eu vou. Estou disponível. Posso ir. Dar o nome. Então, aquelas pessoas já têm aquelas histórias e cada um conta do seu jeito. Então, uma conta assim, porque precisa. Eu sou muito espalhafatada, eu me espalho, eu me esparramo. Eu sou igual batatinha quando nasce. Eu esparramo pelo chão e saio espalhando. Mas isso é coisa minha, porque eu sou pequenininha do tamanho de botão. Carrego papai no bolso, mamãe no coração. Então eu vou lá e vou mostrando o coração enorme. Aí quando termina, precisa aquela contadora que vem, que beleza, aquela voz maviosa, encantadora. Sabe? Eu acho lindo. Ela fala docemente que seu canto é como um canto de um rouxinol. Ela acalenta aquelas almas que naquela hora eu atormentei com as minhas peripécias, com as minhas peraltices. E ela vem encantando, acalmando, sabe? Trazendo aquela pacientemente, aquela comunicação tão dócil. E eu quero mudar essa pessoa, ela da personalidade dela, encantadora. Eu não posso querer mudar, nem devo. Então, cada uma anda, a outra fala parada, tem outras que contam sentada no chão. Tem de todo tipo. Por que vamos modificar nossas irmãs? Nossas sementeiras, nossas semeadoras? Não dá, gente.
Pelo amor de Deus, vamos parar com isso de querer modificar, de colocar, apontar dedo para nossos irmãos contadores, que faz assim, faz assado, cada um é do seu jeito. Isso ninguém muda. É a pessoa, a personalidade. Ela é única. Por isso que nós temos digitais e não são iguais. Não são. São tudo diferente uma da outra. Vocês já pensaram se tivesse 5 contação de história igual a Rochinol aqui? Fazendo peripécia, ia cansar muitas crianças, professores e todo mundo. Então, se eu grito, tem outra que vem apacientando mais com a sua voz maviosa, mais doce. Aquela voz melosa. Mel, que tem mel, que adoça a nossa boca. Adoça o nosso coração. Essa contadora vai ser uma excelente contadora de contos curativos para hospitais. Eu já não sei se eu tenho que mudar o meu jeito, se eu quiser entrar no hospital. Por quê? Porque eu já falo alto. O paciente está ali já com dor. Eu vou chegar lá gritando. Eu já tenho que mudar o meu jeito lá, porque eu tenho que levar um tipo de história que vá trazer alento ao coração. Que seja assim, de coração para coração, olhando olho no olho, dando certeza de que ela não está só ali naquele momento. Então, nessa hora, eu tenho que haver mudança. E essa minha irmã que fala assim, ela vai me ajudar. Porque é dela que eu vou me mirar e vou dizer, olha, ela faz tão de levemente, ela tem uma voz tão leve como um sopro de vento, como se fosse o hálito de Deus. Já pensou a diferença entre ir para uma escola e você ir para um hospital? Então, não podemos ser todos iguais, não. Vamos lá, minhas irmãs semeadoras. Vamos nos aceitar como nós somos. Cada uma é cada uma. Que possamos levar muitas sementes para espalhar pelo mundo, por aí. Tem muita criança, senhores, senhoras, idosas, precisando de voz maviosas, de voz assim, mais para acordar. Sabe aquela voz que acorda? Então, vamos lá, gente. Não vamos mudar ninguém, não. Vamos nos aceitar. Beijar o coração. Quem conta uma história acende uma luz no mundo. Não é, Alexandre Camilo? E vamos ficar atentos, hein? As oficinas aí do coração estão funcionando. Vamos visitar essas oficinas. E quem quiser ser voluntário pode ir lá fazer a visitação, fazer seus corações também, para ajudar fazendo coração de pano, que simboliza muita coisa. Lá você pode pôr fé, esperança, caridade, amor, dedicação. Acaba a depressão, acaba tudo, você se doando ao próximo. Quem conta um conto acende uma luz no mundo, não é? Beijo.